Muita gente ainda tem dúvida quando nós falamos assim, que uma viga em concreto armado, ela precisa estar engastada em relação aqui aos pilares. Poxa, mas eu não entendo o que configura o engastamento da viga de concreto em relação aos pilares. As vigas elas vão transferir tensões para os pilares, maior inércia, menor inércia. Tenho certeza que isso gera muita confusão e nesse vídeo aqui eu vou trazer uma prática aqui na minha maquete. Eu vou explicar em detalhes para que você não tenha mais dúvida o que é uma viga rotulada, o que é uma viga engastada e qual diferença faz da viga em relação aos pilares, para você nunca mais esquecer. Canal Engenharia na Prática. Fala pessoal do canal Engenharia na Prática. Mais uma vez, engenheiro Elber Amo. Você está no canal Engenharia na Prática, o canal mais visualizado, o canal mais engajado da plataforma YouTube. Estamos no topo aí há mais de 2 anos, transformando, ensinando, capacitando você. Quantos aqui já não relataram, quantos centenas e milhares de pessoas, poxa, engenheiro Elber, eu construí a minha casa sem contratar um engenheiro graças aos seus vídeos. E agora, recentemente, eu lancei aqui o nosso canal Construindo do Zero, através do método Construindo do Zero. Presta bastante atenção, quando você escutar alguém falar método Construindo do Zero, se não for nesse canal aqui, é uma cópia, é imitação. O método Construindo do Zero, ele é de autoria do engenheiro Elber Amo, do canal Engenharia na Prática. Esse canal aqui, ó, ele está capacitando, ele está ensinando você a construir sem desperdício. Então, vai lá, se inscreve o quanto antes, vídeos toda semana, né? Desde ali da compra de um terreno, para que você faça a sua construção e você não sofra desperdício, você não sofra prejuízo. E agora no mês de junho aqui, nós vamos falar bastante desse processo de iniciar uma construção. Acompanha, né? Mês de junho vai ter muita informação, mas ó, não se esquece lá, se inscreva lá. Não aceite imitações. Método Construindo do Zero, somente aqui. Eu já falei em vários vídeos desse conceito, o que são vigas rotuladas, o que são vigas engastadas. Já abordei mais teoria, abordei conceitos também lá na prática, mas eu sei que ainda estudantes, recém-formados, engenheiros menos experientes, a hora ali de dimensionar uma viga, por exemplo, em relação aos pilares, o concreto armado, tem dúvida no conceito do engaste com relação à rótula. Por exemplo, eu não vou entrar no contexto, esse vídeo aqui não é para isso, de explicar que, né, você tem uma viga, essa viga tem as cargas, lajes, paredes que incidem sobre essa viga, e essas cargas geram tensões e muitas vezes, né, dependendo da situação, por exemplo, se a viga estiver engastada, ela vai transferir parte das tensões. Então, por exemplo, se você tiver uma viga rotulada, ela, na teoria, ela tem que absorver todas as tensões geradas pelas cargas. Elas não vão transmitir para os pilares. Na teoria, na prática, é diferente. Ou você tem uma viga engastada em que parte dessas tensões são transferidas para os pilares. Por exemplo, olha, aqui é proposital, eu tenho um pilar de 20 por 20. Então, teoricamente, esse pilar de 20 por 20, ele não receberia tensão aqui gerada pelas cargas. Ele teria apenas a função do biapoio. Bom, aqui eu já tenho um pilar 40 por 20. Opa, aqui eu já estou dizendo que a minha viga está engastada
E eu vou transferir parte das tensões para esse pilar. Então o pilar tem que ter uma maior inércia. Então esse é o conceito. Inclusive eu vou até deixar nessa playlist aqui em cima para você um pouco mais de detalhes dessa questão de transferir das tensões para os pilares ou não. E justamente, você pergunta muito assim, poxa, Elber, mas o que configura engaste? Eu vejo você muito falar, ó, das barras negativas próximas aos apoios para aliviar. Então eu quero que na sequência aqui, em um vídeo prático, você vai entender quando eu tenho uma viga considerada rotulada em relação aos, para você ver a flecha que essa viga sofre quando ela está teoricamente rotulada. E quando você engasta essa viga em relação aos pilares, você vai ver que a flecha é menor. Tenho certeza absoluta, depois desse vídeo aqui, você nunca mais vai esquecer esse conceito de rótula de engaste. Tem um vão livre entre pilares de 77 centímetros. O peso próprio dessa viga aqui seria praticamente apenas 37 gramas. E eu tenho aqui, se eu pegar o centro dessa viga, a altura dela, sem carga, pessoal, praticamente 24 centímetros, ok? Então, essa é a condição inicial que eu tenho sem carga alguma. 24 centímetros ali de espaçamento. Então, a primeira condição aqui é que essa viga aqui, ela é uma viga rotulada, ou seja, toda a carga vai ser absorvida aqui pela armadura positiva de tração. Então, vamos lá? Tem a condição inicial. Vou pegar aqui a minha carga, praticamente quase que pontual, e vou colocar na viga. Então, 831 gramas eu coloquei aqui na viga. Então, percebe você que ela já fez uma flecha muito grande, né? E você vê que praticamente os apoios aqui, ó, eles estão livres, né? Eles estão levantando aqui, né? Eles não estão travados, eles estão livres. Todo o esforço aqui, ó, tá vindo para essa parte aqui no centro da viga. Então, vamos analisar a flecha aqui que fez nessa condição? Isso é importante você entender. Olha, medindo aqui 20,5, pessoal, não dá 21,5. Não chega a 21. Veja só que eu tive uma flecha aí de praticamente quase 4 centímetros. Agora, nessa segunda condição, eu vou trabalhar como se essa viga aqui, ela fosse calculada engastada. Nessa situação, então, para você entender, eu tenho geralmente nesse tipo de cálculo, os momentos negativos aqui que estão próximos aos apoios, eles são maiores do que o momento positivo aqui embaixo. Existem algumas condições de você redistribuir os momentos, mas isso aqui nós temos já nos outros vídeos. Então o que eu fiz aqui foi engastar essa viga aqui próximos aos apoios, diminuindo o momento positivo aqui, e você vai ver na prática o que isso faz com a sua viga. Vou aplicar a carga, a mesma carga. Veja só, você que de início olha que a flecha foi menor. É visível quando você compara com a primeira. A flecha foi bem menor. Eu vou medir para você aqui. Olha só, pessoal, praticamente 23, quase 23 centímetros. Ou seja, diferença de quase 3 centímetros em relação à condição rotulada. Pessoal, de forma bem resumida, estes foram os dois exemplos. Você percebeu que na primeira condição da rótula,
eu tenho uma flecha muito maior, uma flecha de quase 4 centímetros, porque a armadura positiva aqui de tração, ela tem que absorver todos os esforços aqui desse vão livre, os apoios ficam livres, e nessa segunda condição, eu tenho os momentos negativos que são maiores, próximos aos apoios, e o momento positivo aqui, ele é menor. Consequentemente, eu tenho aqui uma flecha bem menor, que deu em torno aí praticamente de 1 centímetro de flecha com relação à condição sem carga. Veja que a flecha é muito grande, a diferença é muito grande entre as duas condições. Tá bom, pessoal? Mais uma vez eu repito, você que tem dúvida dessa condição de rótula, de engaste, de inércia, tudo isso, estou deixando aqui os vídeos no card para você, para você estudar, para você entender. Isso aqui é um conceito prático que você vive lá na realidade, quando você tem na sua obra uma viga engastada e quando você tem uma viga rotulada. Pessoal, canal Engenharia na Prática e canal Construindo do Zero, você sabe que definitivamente você aprende.